A ação da energia sexual nos campos mental e psicológico. A atuação da energia sexual nos aspectos mentais e psicológicos do ser humano será contundente. Em capítulos anteriores, diagnosticamos que, fundamentalmente, todas as formas de angústia, depressão e o sentimento de solidão são gerados pela incapacidade do ser humano em sentir prazer e de se relacionar com o outro. As frustrações e desilusões amorosas o conduzem a um estado muito doentio do ponto de vista psicológico, destruindo-o para a vida. Uma vida fora do prazer conduz à morte da alma e do espírito no ser humano. Através da prática do sexo tântrico, onde a energia sexual da Kundalini pode fluir livremente, o êxtase alcançado a partir da sua liberação total, sem repressão, produzirá gigantescas transformações nos campos bioenergéticos e nos corpos sutis do ser humano. O prazer passará a ser realmente vivido por ele, irá preencher seu enorme vazio interior, conduzindo o ser humano a um estado de alegria, de felicidade e de paz. O orgasmo total e tântrico fará com que todas as suas células vibrem em êxtase e prazer. Cada milímetro do seu corpo vibrará. Essa vibração energética fará o mesmo com suas emoções mais íntimas. Ela fará reviver todo o seu ser reprimido e adormecido. Um novo ser nascerá dessa experiência. Suas emoções agora podem fluir livremente e o prazer, totalmente liberado, transformará suas emoções e seu corpo emocional. Nada é proibido e o prazer fluirá livremente em seu ser. Quando um indivíduo passa a viver em prazer, toda a sua perspectiva de vida se transforma. Sua relação com o mundo se torna muito diferente. Esse estado de prazer o deixará mais calmo, mais alegre, feliz e realizado como ser. Ele poderá amar de verdade a partir desse ponto. Será uma criatura muito mais meiga com os animais, com as plantas e com as outras pessoas. Sua rudeza e brutalidade desaparecerão e brotará nele um ser suave e sereno. Quando a energia da Kundalini flui livremente em seu ser, ela ativa centros de energia e de emoções desconhecidos pelo ser humano. Uma porta se abrirá a um novo universo, onde ele poderá entrar e experimentar estados elevados de consciência. Ao ativar as células e os corpos sutis, através da energia do orgasmo, a Kundalini eleva a frequência vibratória característica de cada elemento biopsíquico no momento do êxtase do orgasmo. Todos os corpos do ser entram em ressonância num nível extremamente elevado. Ao terminar o orgasmo, a vibração diminuirá, estabilizando-se, porém, em um patamar superior ao do estado em que antes se encontrava. E a cada prática, tal situação se torna mais evidente. Isso significa que todo o seu ser começa a se elevar para um estado superior vibratório, proporcionando a todos os seus corpos um sentimento inigualável de felicidade. No plano puramente emocional, esse ser se sentirá muito feliz com a sua vida, e essa alegria de viver se irradiará para o mundo exterior. Buda sempre ensinou que o mundo exterior espelha o estado interior das pessoas. Um ser humano internamente renovado passará a espelhar e a refletir esse estado em todas as suas ações no mundo e na sua vida. Este ser aprenderá a amar todas as criaturas, será paciente e meigo com todos, expressará sua felicidade ao mundo, para sua família e em seu ambiente de trabalho. Um ser assim liberto irá aos poucos transformando sua vida totalmente. Suas couraças serão todas destruídas e sua vida social sofrerá uma grande transformação. A transformação social. Rompidas as couraças e libertado de suas prisões internas, o ser humano passará a romper todas as outras amarras, às quais foi submetido na sociedade.
Devemos nos lembrar dos capítulos anteriores, onde discutimos que as frustrações humanas conduziram ao processo competitivo, à construção de um mundo de ilusões através da fama, do sucesso, do poder e do acúmulo de riquezas e de bens materiais. Nosso ser humano tântrico liberto irá focalizar seu potencial de vida em outros caminhos e na direção contrária a todo fluxo da atual sociedade. Ele passará a enxergar de fato os absurdos de nossa sociedade. Não será mais escravo de seus desejos mais íntimos. Estará liberto. Não buscará mais a fama, nem o sucesso, nem poder e tampouco desejará competir com quem quer que seja. Não precisa mais disso, pois conquistou a felicidade e o prazer em si mesmo. Não precisa conquistar a fêmea do mesmo modo que fazia antes. Ele saberá onde colocar o seu dinheiro e a sua força de trabalho. Seu potencial criativo aumentará milhões de vezes. Sua programação de Android será questionada. Certamente esse ser será um grande rebelde em nossa sociedade. O Android e o rebelde. Ele irá questionar sua programação feita por escolas, faculdades e religiões. Questionará seu trabalho numa empresa, num banco, numa instituição financeira. Perceberá que tudo o que fazia antes na sociedade não tem mais sentido em sua vida. Todo aquele esforço não o havia conduzido a nada. Agora liberto, ele poderá ver aquilo que poucos homens podem ver. Poderá enxergar a luz em seu próprio ser. Sabe que a felicidade e realização estão em seu próprio ser e não lá fora. Ele compreende que dedicar 100% de sua energia de trabalho para uma empresa ou para sua carreira profissional e social é sem dúvida a maior de todas as tolices. Ele percebe que nenhuma conquista social, econômica ou política o conduzirá à verdadeira realização pessoal. Nosso ser tântrico desperta para sua alma e, naturalmente, irá perceber que se colocar sua energia e seu potencial de trabalho em si mesmo, irá se elevar muito rapidamente. Percebe que, quanto mais trabalhar para si mesmo, ele crescerá e se libertará mais rapidamente. Lembre-se de que o homem normótico de hoje não tem tempo para essas coisas do espírito e da alma. Sempre que convido pessoas e amigos para uma palestra, para um workshop, para um curso de Tantra, rapidamente respondem: não tenho tempo. Esse homem normótico só pensa no próprio sucesso, na sua empresa e no seu trabalho. Não pensa na família, nos filhos e tampouco na natureza. Ele literalmente não tem tempo. Mas o ser tântrico irá mudar tudo isso. Passará a conseguir tempo para si mesmo. Compreenderá que esse é o verdadeiro caminho da realização pessoal e espiritual. Nosso ser tântrico desperta para a luz de seu espírito e de sua alma. Quando alguém desperta para o espírito, transforma-se num grande rebelde diante da sociedade, mudará seus valores e, aos poucos, ou mesmo radicalmente, promoverá transformações em sua vida. Esse alguém deixará seu emprego, não mais se dedicará a esportes competitivos, procurará fazer muitos cursos e práticas espirituais. Terá todo o tempo do mundo para buscar seu espírito e seu verdadeiro crescimento interior. Ele não será mais escravizado por uma empresa nem pelo desejo de poder e de ter. Estará livre para viver seu próprio caminho. Poderá até ser mal visto pelos antigos amigos que continuam androides. Não será mais reconhecido por eles, que passarão a dizer: pirou e endoidou de vez. Esse ser tântrico passará a amar a natureza como nunca o fizera antes. Certamente até mudará de residência, sairá de um condomínio de apartamentos de luxo e irá morar no campo, junto à natureza. Procurará viver mais próximo das coisas naturais e da verdadeira manifestação da vida. E começará a semear e a trilhar o caminho da nova era, do novo milênio. A nova era, nesse novo milênio, deverá ser a era do espírito e do retorno do ser humano à naturalidade de seu ser.
A atual sociedade decadente deverá ser transformada de dentro para fora, a partir de cada um. O ser tântrico muda a si mesmo e tudo ao seu redor mudará com ele. Sua família será também transformada, seus filhos receberão nova forma de educação, não serão mais contaminados por falsos valores. Uma mudança radical de postura advirá conjuntamente com o nosso ser tântrico. Como não servirá mais a nenhuma empresa capitalista, encontrará uma nova forma de sobreviver neste mundo, e o potencial do seu trabalho será canalizado para servir ao próximo e a si mesmo de maneira nova. Esse ser começará então a aprender alguma coisa sobre o amor universal, o amor incondicional. O ato sexual tântrico. Passaremos agora a analisar como o Tantra nos ensina a agir durante uma relação sexual. Quais os princípios básicos que devemos observar para que nossa relação sexual seja a mais prazerosa possível? Mas antes, vamos nos lembrar de que o Tantra ensina que o prazer é a base de nossa realização como seres divinos que somos. O prazer abrirá as portas e deixará o divino fluir de dentro de nós. Para o Tantra, o divino é sinônimo de prazer e de felicidade. Buscar o prazer é um ato divino, estar em prazer é estar em harmonia com Deus. O Tantra nos ensina que o prazer é um presente divino para todos os seres do universo. A manifestação do prazer em nós e nossa capacidade de sentir prazer são ações de Deus em nós. É uma forma como ele se manifesta em nós. Sendo assim, a verdadeira sintonia com o divino só acontece no estado de êxtase e prazer. Como o sexo e o orgasmo são a maior fonte de prazer que um ser humano experimenta em sua vida corpórea, neste planeta, serão a nossa ponte de ligação com o divino que está em nós. O prazer sexual será a chave que despertará o divino em nós. O Tantra nos ensina que este é um ponto fundamental para atingirmos a elevação espiritual e vivermos felizes. Como se comportar no ato sexual? Para atingirmos um nível máximo de prazer no ato sexual e movimentarmos o maior potencial possível da energia Kundalini, o Tantra nos apresenta alguns princípios fundamentais da prática do ato sexual. Vamos apresentá-los e procurar compreendê-los em sua essência. 1. O ato sexual é divino. Quando você vai para uma relação sexual, deverá colocar em sua mente que está indo realizar um ato divino e não um ato pecaminoso, como somos forçados a crer em nossa cultura. Para vivenciarmos o Tantra em sua essência, devemos nos esquecer de nossa cultura e da programação de androides fornecidas pela sociedade e pelas religiões. 2. Para o Tantra, o ato sexual é uma comunhão com o divino. Quando você vai para uma relação sexual, está indo ao encontro do divino. Buscar o prazer é buscar o divino. 3. Buscar o prazer é buscar o divino que existe em você. O Tantra nos liberta do sentimento de culpa apregoado por nossas religiões e culturas de que o sexo é algo feio, pecaminoso e expressamente proibido. Se admitirmos em nossa consciência que o ato sexual é algo divino, estaremos quebrando uma grande barreira arquetípica de nossas mentes e seremos libertos das amarras que nos prendiam a um estado de angústia e de sofrimento. As religiões e nossos condicionamentos sociais nos forçam a viver em estado de angústia, longe do prazer. O Tantra age ao contrário, libertando-nos dessas amarras. Todos estão livres para encontrar sua fonte de prazer e vivê-lo intensamente sem culpa. Quando vamos libertos para o ato sexual, este ato será sem dúvida muito diferente de tudo o que vivenciamos até então. Será uma experiência inédita. É como se estivéssemos reaprendendo a andar. Estar no caminho do Tantra é empreender uma nova jornada pela vida. 4. Esteja totalmente livre e solto para o ato sexual, desprendendo-se de tudo. Fique vazio.
O Tantra nos ensina que devemos estar totalmente livres e soltos quando vamos para o ato sexual. Nada de tensões, devemos estar à vontade com o outro, devemos estar vazios e totalmente relaxados. Quando estamos livres de qualquer amarra, a energia da Kundalini poderá fluir livremente pelo nosso ser. 5. O ato sexual não é algo intelectual, mas um ato espiritual. Esse ensinamento tântrico é de suma importância para compreendermos a fundo a filosofia do Tantra. Devemos compreender que o ato sexual não é uma atividade intelectual, mas sim uma ação do plano espiritual. Por isso devemos estar vazios, livres de pensamentos e atitudes pré-concebidas. Em nossa sociedade existem muitos livros, manuais sobre sexo e tudo mais desse gênero. Como o ser ocidental é um homem intelectual, androidizado e escravizado, ele precisa aprender a fazer sexo com sua mente. Irá devorar manuais, estudar posturas e fará cursos e cursos para saber sobre sexo, como se o ser naturalmente não soubesse. Será que alguma tribo indígena vivendo no meio de uma floresta leu algum manual de sexo para poder praticá-lo? Será que os animais da natureza necessitam de cursos para praticarem o sexo? Por que somente o homem civilizado precisa aprender a fazer sexo em manuais e cursos? Isso só vem reforçar o fato de que estamos distanciados de nós mesmos e de nossa essência mais profunda e natural. Aprendemos a fazer tudo intelectualmente e nos esquecemos de agir de forma natural, levados pelo sentimento amoroso. 6. Abandone sua mente no ato sexual, seja somente um ser vazio. O Tantra também nos ensina a abandonar nossa mente e esvaziar nosso ser para que possamos estar presentes e entregues ao ato. Esqueça-se de tudo e esteja vazio, pois só assim sua própria essência dirigirá o ato sexual para onde ele deve fluir. Sua própria natureza sabe onde ir e como fazer. Basta deixá-la fluir e acontecer por si mesma. Se sua mente interferir com os velhos condicionamentos de medo e de ideias pré-concebidas, você estará bloqueando a energia e o ato será quebrado e perdido. 7. Entregue-se totalmente ao ato sexual. Sexo é entrega total. No Tantra, você deve se entregar totalmente ao ato. Deverá se colocar por inteiro, sem nenhuma forma de preocupação nem medo. Deve estar totalmente livre e entregue ao sexo e ao prazer. Se não se entregar, você estará de fora e o ato não será tântrico. Se somente uma parte sua ficar no sexo e a outra estiver de fora, nada fluirá e seu ser não experimentará estados superiores e prazeres elevados. É muito comum em nossa cultura ir para o ato sexual com medo e com desconfiança um do outro. Em muitos casos, quando se violam certas regras de nossa sociedade para fazer sexo entre amigos, entre amantes, com prostitutas, fora do casamento, não há entrega verdadeira. Prevalecem a culpa e o medo. As pessoas sentem que estão fazendo algo proibido e que serão condenadas. Um outro fator que conduz casais a não se entregarem totalmente é o enfraquecimento do prazer e do amor intrínseco a ambos. Casais que vivem juntos há muito tempo, onde o tesão e o desejo não são mais despertos, praticam o ato sexual de maneira fria e muitas vezes obrigatória. Em muitos casos, a mulher finge orgasmo, pois já não está mais ali com o seu parceiro. Na verdade, nenhum dos dois está inteiramente ali. Pesquisei muitos casos para escrever este livro e constatei que a maioria dos casais, após muito tempo de convivência, de desencontros e de mágoas, desgasta suas relações e o prazer se perde. Quando vão para o ato sexual, não há mais entrega. 8. Esteja sempre presente, não esteja fora. Você deve estar sempre integralmente no ato.
Não podemos estar fora dele, pensando em outra pessoa, em nossos pais ou em Deus. Devemos estar entregues por completo a este momento. Por isso, muitos casais, quando violam as regras sociais com amantes ou com amigos, não estão totalmente entregues. Estão preocupados com os outros que deixaram lá fora, aqueles que se escondem. Dessa forma, passam a não estar totalmente ali. No sexo tântrico, você tem que estar presente por completo. Só assim as energias poderão fluir e o prazer total irá manifestar-se na relação. 9. Esteja no presente, nunca pense no depois ou no amanhã. Devemos estar no presente. Isso significa que nosso ser não deverá se preocupar com o depois e tampouco com o antes. Muitos casais se preocupam com o que vai acontecer depois da relação. Será que o outro vai gostar de mim? Será que vai me amar? Será que vai me querer novamente? Será que sou bom ou boa o suficiente? Todos esses pensamentos e sentimentos não podem ser levados para o ato sexual. No Tantra, você deve estar vazio e não se preocupar com nada. Esqueça o futuro e o depois. Não traga nenhuma ideia pré-concebida de nada. Deixe tudo acontecer naturalmente. Esteja ali presente. O prazer estará acontecendo e você só poderá usufruí-lo se estiver por inteiro ali. Viva intensamente o ato presente. 10. Esteja em você e não no outro. Esse ensinamento tântrico talvez seja o mais polêmico para nós ocidentais. Parece algo de um ser egoísta e que não se doa ao outro. Não é verdade. Vamos compreender bem este ensinamento. Para que nós possamos atingir o máximo de prazer em uma relação, devemos nos concentrar em nós mesmos, porque o prazer vem de dentro e não de fora. O prazer está em nós mesmos. A energia Kundalini brota de dentro do nosso ser e passa a fluir pelos nadis, canais de energia, inundando todo o nosso ser com essa vibração poderosa. O papel do outro no ato sexual é auxiliá-lo a despertar essa energia que está em você. Nunca se esqueça de que estará fazendo o mesmo para o outro. Estar em você não significa perder o outro, significa apenas que você estará muito mais dentro de si do que externamente. O ato sexual irá aproximar você de você mesmo. No ato sexual, um auxilia o outro a encontrar seu prazer e despertar a Kundalini interna de cada um. Quando estamos em nós mesmos, poderemos sentir verdadeiramente a energia fluir e inundar nosso ser. Se estivermos preocupados com o outro e pensando no outro, estaremos distantes de nós mesmos e perderemos a fluição daquele momento. Se estamos fora, não poderemos sentir o que está em nós. Quando as energias de prazer fluem, irão inundar o outro. Nossa energia fluirá para o outro livremente e a do outro também fluirá livremente para nós. Assim, elas se fundirão em nosso ser total. É quando ambos são apenas um. Mas primeiro necessitamos encontrar nosso ser interior para depois podermos nos fundir com o outro. Nossa verdadeira união com o outro só poderá ocorrer quando o ato estiver verdadeiramente consolidado e nosso ser renovado. Nunca se esqueça de que primariamente somos seres solitários em nossos corpos físicos. Nossa alma está aprisionada. Somente após nos libertarmos dessa condição poderemos realmente nos unir ao outro. Enquanto isso não ocorrer, estaremos tocando nossas cascas umas nas outras e não haverá nenhuma simbiose e nenhuma integração verdadeira. 11. Você não possui o outro. O outro é um ser livre. No sexo você não pode possuir o outro. Ele é um ser livre e você também é. Quando for para o ato sexual, compreenda que você não possui o outro e o outro não é seu escravo. O outro é um amigo, um parceiro, uma alma, um espírito que ali está com você.
Veja-o como um ser divino e não como sua propriedade, e compartilhem esse momento de prazer. Faça do outro um companheiro de jornada, o que não é pouco. Sejam amigos carinhosos e não tentem possuir ninguém. Amar o outro significa libertá-lo e não prendê-lo. Assim como você, o outro é uma alma que necessita ser libertada das amarras físicas desta experiência kármica. Se você o prender acreditando que está amando, na verdade estará matando o outro com essa falsa e primitiva forma de amor possessivo. No ato sexual, devemos compreender que estamos nos libertando e que devemos também deixar o outro livre. Nunca vá ao sexo acreditando que tem direito sobre alguém. No Tantra não existe o casamento e, portanto, não há nenhuma obrigação institucional de um para o outro. Ambos estão livres em todos os momentos da relação. No ato sexual não poderá ser diferente e você deverá saber disso. Esteja com o outro e não possua o outro. O momento do ato sexual. 12. Permaneça sempre no princípio. Este talvez seja o mais importante de todos os princípios do Tantra. Na verdade, os casais, quando vão para o ato sexual, têm muita pressa de chegar ao orgasmo. Todos estão impacientes, parecendo querer terminar logo a relação sexual. Estão sempre ansiosos para liberar o orgasmo. Segundo uma estatística da OMS, em países de primeiro mundo, constatou-se que 50% dos homens são ejaculadores precoces e que 75% das mulheres nunca tiveram um orgasmo de verdade. Isso demonstra que os homens, em particular, estão ansiosos para chegar ao clímax. No sexo tântrico, tudo deverá ser bem diferente. Você nunca poderá ter pressa de chegar ao clímax. Fique tranquilo e esteja sempre no início. O que isso quer dizer? Estar no princípio significa que um ato sexual deve se iniciar com leves toques, carinhos, beijos e o ser irá se excitando lentamente. Desfrute ao máximo desse momento. Deixe seu ser ir se excitando lenta e suavemente, sem ansiedade. Não pense no objetivo final. Não objetive o orgasmo. Não pense no orgasmo. Ele virá naturalmente. Você precisa sentir cada momento dessa relação e todo o prazer que ela desperta em seu ser. Se tudo for muito rápido, não haverá tempo de perceber nada e muito menos de se realizar. O ato sexual deverá despertar você para uma outra realidade e deverá alimentar seu ser com uma outra espécie de alimento, com energia pura. Se você se apressa, nada acontecerá. No mesmo instante em que acabar, estará frustrado e desejando mais e mais novamente. Nada o deixará satisfeito. Então, prolongue o ato sexual por mais tempo que puder. Este é um dos princípios fundamentais do Tantra e não devemos esquecê-lo jamais. Se desenharmos o nível de prazer no ato sexual em um gráfico, iremos compreender como a energia da excitação é tão importante quanto o orgasmo final. Note que, no gráfico, quanto mais prolongado for o tempo de excitação, mais tempo suas células e seu ser ficarão sob a influência de um campo vibratório superior, que os inundará de um prazer inigualável. Essa postura tântrica faz com que seu ser renasça e revigore as próprias energias. Seus corpos, físico e mental, serão transformados e elevados para estados superiores de consciência e vibração. Em capítulo adiante, iremos discutir o controle total do orgasmo e o que ele acarreta para um ser tântrico. Nesse estágio, devemos apenas aprender a importância de prolongarmos o ato sexual por mais tempo possível. O conceito de ficarmos sempre no princípio refere-se ao fato de não ter pressa. Nosso ser passa a viver em um estado como se o sexo e o prazer se instalassem em nós, gerando um estado de prazer,
que permanece. Poderemos viver em prazer e êxtase mesmo estando fora do ato sexual, pois para um praticante tântrico, o ato nunca tem fim. Ele está sempre no princípio e o êxtase é permanente. 13. Deixe tudo fluir como uma dança. Não seja duro nem violento, mas leve e suave, solto. Quando você está tenso e rígido, não pode sentir profundamente o que acontece, pois a energia não fluirá nos nadis, ela será bloqueada. Quando você se solta e está livre e sereno, as energias fluem mais naturalmente, sem bloqueios e aguçam sua sensibilidade. Você será capaz de experimentar sensações muito mais profundas. O ato sexual deve ser como uma dança harmoniosa que flui ao sabor de uma música suave. Não lute com o outro. Não queira ser um atleta sexual. O outro deve ser sentido e experimentado em você. Faça sexo como se estivesse praticando o Tai Chi Chuan, com movimentos leves, lentos e harmoniosos. Deixe fluir, absorva o que está acontecendo. A excitação estará em curva ascendente e você poderá sentir cada segundo desse momento de prazer. Dê tempo para absorver e sentir integralmente esse estado de prazer e essa energia renovadora que percorre seu ser e flui para o outro, assim como a do outro flui em você. É uma troca. 14. Faça do ambiente onde for praticar o ato sexual um templo. O local onde você for praticar o ato sexual deverá ser preparado como se fosse um templo. Coloque incenso e uma luz azulada e tênue. Coloque também uma música muito suave para dar ritmo ao movimento de ambos. Nunca se esqueçam de que estão praticando um ato divino e que esta ação os conduzirá a estados elevados de consciência. Você está praticando espiritualidade no ato sexual. Portanto, o local deverá ser encarado como um templo. Isso não significa que deverá ser luxuoso e exuberante. Qualquer lugar é perfeito. Basta mudar a postura interna e compreender o que estão fazendo e buscando naquele momento. O ambiente influi nas energias e nas forças espirituais que irão fluir nesse momento. Crie um ambiente agradável ao seu redor e deixe tudo acontecer no seu natural. 15. As posições ideais para praticar o sexo são aquelas que você descobrir como as melhores para ambos. Muitos me perguntam qual a melhor posição sexual para que a Kundalini seja despertada. Se existe uma posição mais técnica do que a outra para fazer o ato e sentir o máximo de prazer. Muitos ainda me perguntam sobre a Kama Sutra e se deverá ser estudado e consultado para se praticar o ato sexual. Outros ficam confusos e me perguntam, pois no Kama Sutra existem centenas de posições para o ato sexual. Qual é a melhor? Como já colocado anteriormente, o ato sexual não deve ser um ato intelectual. Deve acontecer de dentro para fora. Você não precisa pré-conceber uma técnica ou uma postura estudada ou retirada do Kama Sutra para alcançar mais prazer. Deixe o ato acontecer de uma forma natural e vá mudando as posições como dois dançarinos que se movimentam em harmonia. Ambos irão encontrar e descobrir naturalmente quais as posições que lhes trarão um nível de prazer mais elevado. Para cada um, as respostas das posições serão diferentes. Cada ser é, de certo modo, diferente do outro e, sendo assim, uma posição que é muito agradável para uma pessoa não será necessariamente para outra. Por isso é que o Kama Sutra possui centenas de posições. Ele foi redigido para cobrir uma gama imensa de exploração de movimentos que um casal pudesse realizar. Isso não significa que você terá que executar todas elas para despertar a sua energia Kundalini. O verdadeiro fato é que o Kama Sutra, como texto, nada tem a ver com o Tantra Yoga em suas raízes.
São de épocas diferentes e redigidas por pessoas que nada compreendiam sobre o processo do Tantra, embora seus redatores estivessem procurando níveis mais elevados de prazer através do ato sexual. No entanto, histórica e filosoficamente são duas coisas com princípios bem diferentes. Você poderá perceber que as formas mais simples e naturais serão aquelas que lhe despertarão o maior nível de prazer. Posturas que nos deixam tensos e rígidos, que exigem algum tipo de força e contração de músculos, não serão muito adequadas, pois estarão bloqueando o fluxo de energia. Uma pessoa tensa e de alguma forma rígida se excitará menos. Portanto, posturas que nos deixem mais relaxados e à vontade serão as mais harmoniosas. Mas isso não significa deixar de experimentar e variar, pois assim se descobrem novas modalidades. 16. Não converse durante o ato sexual. Deixe acontecer sem palavras. O importante é que o ato flua naturalmente, sem bloqueios. Quando estão no ato sexual tântrico, ambos estão se aprofundando em si mesmos. Ambos estão em uma forma especial de meditação e atingindo estados elevados de consciência. Se você tentar falar com o outro ou dizer isto ou aquilo para o outro, estará perturbando e tirando desse estado mais interiorizado. Como o prazer está em você e não no outro, esse estado de interiorização é muito importante para cada um se conhecer. Portanto, não interrompa esse momento. Não é preciso dizer nada para o outro. Compreendam que, nesse momento, a linguagem já não é mais verbal. A linguagem verbal é a forma mais primitiva de comunicação entre dois seres humanos. Pela primeira vez, vocês estão se comunicando em outro nível de linguagem, a linguagem do prazer, que diz muito mais. Mas não precisam ficar mudos. Aqueles sons especiais e gemidos de prazer podem e devem ser emitidos. Eles simbolizam a expressão natural, em linguagem natural daquilo que você está sentindo. Esses gemidos e sussurros expressam muito mais o que está acontecendo nesse momento do que qualquer outro tipo de fala. Compreenda isso e estará praticando o sexo tântrico. O orgasmo, um estado alterado da consciência. O Tantra nos ensina que o momento do orgasmo é um dos mais intensos que um ser humano pode vivenciar aqui na Terra. O potencial de energia movimentado nesse momento atinge uma escala tão elevada que nos faz experimentar um estado altamente alterado no corpo e na consciência. Vamos analisar passo a passo o mecanismo do orgasmo para que possamos compreender como ele corre, como atua, promovendo grande alteração e transformação em nosso ser. Na prática do sexo tântrico, podemos dividir o ato sexual em várias fases para efeito de estudo. 1. A fase da excitação. Quando o sexo tântrico é praticado, podemos analisar o que ocorre com precisão em cada etapa do ato sexual e como a energia Kundalini está fluindo e operando transformações em nosso ser. Na primeira fase do ato, logo no início, todo o ser se encontra no estado normal de vibração. Veja isso em um gráfico onde temos o eixo X, o tempo de interação, e no eixo Y, a intensidade de prazer e o nível de energia Kundalini associado. O ser humano experimenta um nível de prazer praticamente zero em seu estado normal. Porém, ao se iniciar o ato sexual, os níveis de excitação e prazer começam a se elevar. Isso significa que um fluxo de energia Kundalini começa a mover em seu interior. Esse fluxo emerge do chakra sexual que se localiza abaixo do umbigo e tem uma conexão com a coluna vertebral e os nadis que envolvem a coluna. Ao ser despertada, a Kundalini começa a fluir por todo o seu corpo, ativando e excitando todas as células do seu organismo.
Essas células passam a vibrar uma frequência mais alta e acelerada, porque a energia Kundalini faz com que elas reativem seus centros vitais e passem a vibrar em êxtase e prazer. O prazer é vivenciado em cada célula do corpo físico. Ele não está localizado apenas nas zonas erógenas e nos genitais. No Tantra, aprendemos que o prazer está em todo o nosso ser, inclusive nos corpos superiores, os corpos astrais e espirituais. Nossa consciência começa a experimentar um estado diferente e inusitado. Sob a excitação prévia, praticamente entramos em um estado de consciência totalmente novo. Orgasmo, uma porta para o divino. No estado de excitação, começamos a vivenciar um nível de prazer inédito e nossa consciência vibra. Na vida normal, fora desse nível de prazer, a maioria das pessoas é triste, depressiva e angustiada. Elas estão fechadas em si, envolvidas pelo próprio sofrimento. No ato sexual, porém, tudo se transforma. Toda a angústia e tristeza desaparecem, sendo substituídas por um novo estado, o de prazer. O Tantra ensina que o ato sexual nos abre uma porta que sempre esteve fechada e bloqueada por toneladas de entulhos. Essa porta nos conduz a estados elevados, nos conduz a um contato com o divino que está dentro de cada um de nós. Na primeira fase de excitação branda, é como se estivéssemos removendo os entulhos e abrindo lentamente essa porta. E o fluxo que advém do nosso interior começa pouco a pouco a fazer parte do nosso ser. Por isso, um dos princípios fundamentais do tantrismo para o ato sexual é permanecermos o máximo de tempo nessa fase, para poder experimentar esse momento mágico em sua totalidade. 2. Fase pré-orgástica. Nesta fase, estamos quase atingindo o orgasmo e o nível de excitação se elevou muito. No gráfico, podemos ver como a energia se comporta nesse momento. As células de nosso ser passam a vibrar ainda mais, pois o fluxo de energia aumenta. A porta começa a se abrir e entrevemos o que está do outro lado. Para a maioria dos casais que praticam o sexo comum, esse estado é muito difícil de ser mantido. Rapidamente chegam ao orgasmo e perdem tudo. Então, repito, o Tantra nos ensina a nos mantermos calmos e tranquilos, vivenciando por mais tempo possível esse estado de prazer. Assim, nosso ser terá tempo e condições de assimilar a energia Kundalini, que está fluindo por ele e o energizando. Precisamos dar tempo para que essa energia seja absorvida por todo o nosso corpo. A regra, portanto, é permanecer o máximo de tempo nessa fase altamente prazerosa. 3. O orgasmo. Quando não mais conseguimos reter o orgasmo, ele flui como uma grande represa que rompe sua barragem de contenção. É quando toda uma gigantesca carga de energia Kundalini se libera, inundando nosso ser com sua força e elevando os níveis de prazer ao máximo. No gráfico, podemos ter uma ideia do que ocorre neste momento. O prazer sobe a patamares elevados, colocando nosso ser em um estado de êxtase que supera em escala vertiginosa o nível normal vivido no dia a dia. A porta se abre por completo. Nesse instante, a porta se abre totalmente e vislumbramos o que existe por detrás dela. Todo um fluxo de prazer e êxtase advém. E mesmo estando do lado de fora dessa porta, somos envolvidos pelo fluxo poderoso de energia que se irradia através dela. A porta se fecha rapidamente. Para todos aqueles que não praticam o sexo tântrico e são pessoas comuns, essa fase de liberação total do orgasmo dura pouquíssimos segundos.
A experiência termina tão logo acontece. A porta se abre diante de nós, mas se fecha tão rapidamente que não podemos ver nem perceber nada através dela. Na maioria dos casos, o praticante de sexo comum não está consciente dessas coisas, que passam totalmente despercebidas. Para uma pessoa comum, o orgasmo é o fim da relação sexual e acaba rápido demais. Todos querem atingir seu orgasmo o mais rápido possível e não tem tempo de perceber que essa porta conduz ao transcendental e ao espírito. A energia Kundalini se perde. 4. Fase pós-orgasmo. Depois de liberado o orgasmo, o chakra sexual que retinha essa energia como se fosse uma grande represa fica vazio e exaurido. Por isso, depois as pessoas caem cansadas e desfalecidas. Toda uma energia que estava em você foi embora e seus centros demorarão muito e demandarão muito trabalho para carregar esse chakra. Terminado o orgasmo, nossa energia volta ao nível 0 da escala e as células voltam a vibrar nos níveis habituais. Naqueles níveis em que predominam a angústia, a depressão e um profundo sentimento de perda e de solidão invade as pessoas. Esse estado superior e de êxtase alcançado no momento do orgasmo foi embora e o ser já começa a desejá-lo novamente. Reinicia sua busca incessante para repetir a experiência. Mas em todas as vezes que ele assim o fizer, tudo será igual. Tudo será tão rápido que nada poderá ser mantido. É como sentir o prazer esvaindo-se pelos vãos dos dedos e saber que é possível retê-lo. Um sentimento inconsciente, mas gigantesco de perda e de incapacidade invade todo o ser, que se vê mergulhado num estado depressivo. Os parceiros se olham e sentem que algo foi embora. Não conseguiram reter aquele momento mágico. Tudo acabou e ambos passam a desejar profundamente reconquistar este estado. No sexo tântrico, tudo será diferente. Os mestres nos ensinarão uma técnica onde poderemos manter esse nível de prazer por um tempo muito mais longo, e assim não só abriremos a porta, como passaremos por ela, adentrando uma região interior de nosso ser nunca antes imaginada. No entanto, essas técnicas de prolongamento do orgasmo são administradas a alunos em fase mais avançada das práticas tântricas. No capítulo seguinte, abordarei esse tema. Os 7 chakras, ou chakras. Os chakras são os centros captadores, armazenadores e distribuidores de energia vital, prana, do nosso corpo. A palavra chakra ou chakra vem do alfabeto sânscrito e significa roda ou círculo. Existem milhares de centros de força distribuídos por nosso corpo, os quais são interligados por canais energéticos chamados nadis, como já vimos. Em sânscrito, nadi significa tubo ou vaso. Os nadis formam a grande malha energética que leva o prana para todos os pontos do corpo. Segundo os textos clássicos do Oriente, existem ao todo 72.000 nadis. Eles desempenham uma função importantíssima, pois sem essa distribuição de prana em nosso corpo, não teríamos energia para desempenhar nenhuma das funções vitais que sustentam nosso organismo. No sistema energético do ser humano, os chakras agem como estações receptoras, transformadoras e distribuidoras das diversas frequências do prana. Eles absorvem energias vitais do meio ambiente, do cosmos e das fontes básicas de toda e qualquer manifestação de vida, transformando-as em frequências necessárias aos mais variados setores de todos os corpos do ser humano, desde o físico até o mais sutil, para a sua manutenção e desenvolvimento. Essa transferência energética é feita através dos nadis. Também existe o movimento contrário, ou seja, os chakras irradiam energia para o ambiente.
Apesar do grande número de chakras, 144.000 ao todo, os principais são 7 e se localizam ao longo da coluna vertebral e na cabeça. Seus nomes em sânscrito são Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. Estes chakras se assemelham a pequenos discos medindo de 4 ou 5 diâmetros. Estes chakras se assemelham a pequenos discos medindo 4 ou 5 dedos de diâmetro. Cada um tem um brilho próprio e gira vertiginosamente em sentido horário. Cada um também possui uma cor específica e um bija mantra, isto é, um som semente ao qual responde quando é devidamente estimulado. São representados como flores abertas, com um número definido de pétalas, sobre as quais aparecem inscritos fonemas do alfabeto sânscrito. Os bijas menores, que representam as manifestações sonoras do tipo de energia de cada chakra. Dessa forma, cada fonema estimula uma pétala de um chakra. A quantidade de pétalas é determinada pela quantidade e posição dos nadis em torno de cada chakra. Assim, os 4 nadis que rodeiam o Muladhara Chakra dão-lhe a aparência de uma flor de 4 pétalas. Desta aparência de flores é que deriva um outro nome popular para designar os chakras, a palavra sânscrita Padma, que significa lótus. No meio do chakra está o fonema do bija principal, o som que ativa o chakra por inteiro. Após esta breve introdução, vamos estudar com mais detalhes cada um dos 7 principais chakras. Muladhara Chakra. O nome Muladhara significa em sânscrito o suporte da raiz. Esse chakra tem a cor vermelha e se situa na base da coluna vertebral, entre os genitais e o ânus. Corresponde ao plexo sacro na base da coluna e está ligado a glândulas suprarrenais, que segregam a adrenalina. Nele está armazenada a energia ígnea conhecida como Kundalini, cujo despertar e posterior caminho ascensional através dos chakras leva o ser humano ao estado de iluminação suprema, conhecido como Nirvana. Não é à toa que essa região é chamada de sacra, que em latim significa sagrada. Este lótus aparece circundado por 4 pétalas, e o bija mantra, som, que o ativa é o LAM. Sua função é manter a sobrevivência e a ligação com a terra. Seu elemento é a terra e rege as pernas, os pés, os ossos e o intestino grosso.